uh, Recording is we're in progress. gonna record the original sound in English, and we're gonna send it to YouTube, and then it'll be in Portuguese. Okay. Okay. The version in Portuguese. Mhm. Here we have Patricia Jimenez and Karine. Karine Soto, right? Soto, yes. Soto, yes. Yeah, I think. And they will help us with the interpretation. Okay. Cool. They So are they will- interpreter. Yes. So they will do so we will do it with translation, yeah? So Yes. I will Yes. speak and then they will translate. Okay. Yes, Yes. exactly. So is that Patty? Patty. And Yes. Patty and who else? Is that just Karine. Aline? Okay. Yes. So tell me how, I don't know who's translating first, but how do you prefer to translate? It's gonna be at the same time. You're gonna speak normally, and then people will decide if they're gonna listen to you in English, or they're gonna listen to them in Portuguese. Okay, so they're going to have the So choice. you don't need to wait. You don't need to do anything. Yes. Okay. It just Okay. Talk Okay, normally. Got it. Okay. and, So you've people will got decide. background translation. That's it. yes. Yes. Yeah. Yes. Okay. Fantastic. Yes. So on YouTube, we're gonna have only Portuguese. Only Portuguese. You're Okay. mouthing the words and the Yeah. Portuguese. And Okay. here we're gonna have people will decide if they're gonna listen in English or in Portuguese. Okay. Okay. Cool. So you don't need to Excellent. worry about this. No, because I was wondering. We have on the bottom of the screen, we have interpretation, and Mhm. people will decide if we're going to listen to you in English or in Portuguese. Okay. Okay. Cool. Cool. And I have. Yes. The book. Oh, my book is there. Yeah, mine is here. Yeah. I kind of thought I It's should have, there. I Because thought I should have it with me. yes, because I changed the room. This room, I have the Wi-Fi. The other room, I was very worried about it because Mhm. sometimes I frozen when I'm teaching. My students say, "You were frozen, and your voice is very strange." That's okay. Yes. So yeah. So so a question that I will ask, which has been asked to me, but maybe you already know the answer. Tell me how you want to do this, because a few people have messaged me, and they haven't put it on any of the chats to say, how do we get this in Portugal? So, is there an answer to that question? But do you want me to ask that question? Yeah. How do they? We have the just book. signed with a distributor, I'll pick up my book. a global one, and then probably by next month we're gonna have our books everywhere. Yeah, Oh, and fantastic. and they'll be able to Excellent. buy in Portugal, Spain, and not gonna have the costs, the freight costs. Yeah. Okay. Yeah. Because sending a book from here from Brazil, it's really expensive. It's like Yes. twice the price to send the book. Mm-hmm. Yeah. Not worth Yeah. it. So soon it will be available. They'll be able to Yes. people will be able to buy it in Probably by a next month. Yeah, now Oh, we're gonna send all the files, and then they're gonna organize everything, but probably by next month. It has to Okay. be by next month because we have a book that people are already waiting in the United States. So it has to be Okay. by next month. Okay. And will they be translated, or they'll be in Brazil? They'll always be in Portuguese, as in Brazilian Portuguese. No, it's going to be the same book. Okay. Yeah. Same book. Yeah. Because the reason I'm asking if it's going to be by next month, if you let me know if there's a specific bookstore that in Lisbon, because I'm going to be. Yeah, I'm going to send either in- you. They're probably going to have some bookstores that they can buy, but
they have a Walk. website Yes. also, but they have a website that they convert automatically the price to locally. So, Okay, for example, the person is in Europe, the price will be in euros. If Oh, the sure, person in the United States, the person, Yeah. the book's going to be in dollars, Mhm. something about that. So will it be, so people, the reason I'm asking is because if it's available, if there's a particular bookstore that are selling it, either in October, I haven't quite decided, but either in October or November, I'm going to be in Lisbon. And so if Mhm. there's a specific bookstore that's stocking it, maybe I can do an in-person I know, understand. I'm going to present. talk about that because this is very new for us Okay, as well. yeah, I'm yeah. going to ask them all the details, but the thing I know is this, that they have this website, you can buy as many as you want, and then they are going to find the nearest place so you can pay less for the book. Okay, okay. Yeah, so if you're not Okay. in the United States, you're not going to have to buy a book that is in Portugal. Yeah. Sure. So Yeah. they're gonna- Okay. So if there was a, I'm thinking kind of if it's available in FNAC, FNAC. Yeah, it would be nice. Yeah. Yeah, that would be fantastic because they have lots of kind of evening presentations and they promote the book. So it would be an opportunity to do something and promote it. Yeah, it's gonna be in Portugal, in Lisbon in November, right? Yeah. Right. Não, tá. Tá, é ótimo. Yeah, say natural. Sometimes I speak English, né? Yeah. Oh my. So do we know how many people signed up and do we know how many people signed up? About 20 people signed up, Okay. but we also promoted the YouTube link as well. Yes. So Yeah. for YouTube, you don't need to Sure. Yeah. to sign for anything. So Yeah. Sure. To subscribe, yes. there are 2 people waiting in the waiting room. I think we can wait a bit to Yeah. start at 5, right? Yeah. Because once I put in Portuguese, no, it's better to wait more Yep. people to enter because I have to explain these things that they can Yes. change Yep. English, Portuguese. Exactly. Yeah. Yes, I think. Yeah. In Portuguese, yes. Yeah. Mhm. Yeah. Verinha, sorteio em inglês is raffle, right? Yeah, I think so. Raffle. Raffle. Yes, Because we're Mark. gonna- Mark, On a raffle. Yep. Yes. it's in raffle is Yes. to To give a give. book. Yeah. Yeah. It's where you make a draw. People have tickets, and then you draw out as something like that, and then you that's right. you kind of like get a free book or something like that. Yes, Yeah. Okay. raffle. Yeah. That's correct. Yeah, because we're gonna choose select one person to have a book, but only if they live in Brazil. at the Yeah, moment. of course. Yeah. Yes. If they live in, put it like this, if someone lives in Portugal and they get it, I can take them a copy. I can take them a copy next month. Okay. I sent an invitation to Aura. Is how can I say Ah. her name? Ah, Aura. yes. Or Aura, Yep. right? Yes. Yes. Did you connect with her? She's kind of like, yeah. Yes. we are, yes, in October. We are going to talk to her in October because Okay. we have to read her book first, and we Of are very course. busy right now. So she's, Yeah. yes, yes. Excellent. Oh, good. 5. Olá, Roseli, bem-vinda. Então, vamos aguardar uns minutinhos para começar. Vamos, já 5 horas em ponto, acho que é melhor já começar lá no YouTube, né, Verinha? Eu acho que sim. Uhum. Tá.
So how long of just my question is how long do I need to talk for? Yes, we mentioned an hour, you decide. Okay, all right. We don't Okay, have, okay. Fine. Super. Ah, eu nem coloquei o meu fundo de tela. yeah, você colocou léxicos. Ah, o Léxicos, não, mas aquele outro eu não coloquei. Hum. Que eu tinha feito no. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Boa tarde. bem? Já vamos transmitir. Já estamos transmitindo, na verdade. Boa tarde. Meu nome é Thelma, sou uma das editoras da Léxicos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Esse evento de lançamento do livro A Dimensão das Cores, do nosso autor, Mark Wentworth, está sendo transmitida pelo YouTube, ao vivo. Pelo YouTube, a transmissão será feita somente em português. E aqui no Zoom, vocês têm a opção de escolher no botão interpretação, se vocês querem ouvir a voz original em inglês ou traduzida. A gente vai ter traduções simultâneas. Então, vocês podem escolher em interpretação, português ou inglês. Eu vou mudar aqui agora, já vou ouvir só, né? Já estou transmitindo lá só em português. E agora eu passo a palavra para a Vera, minha sócia. Hi. Primeiro, boa tarde a todos, bem-vindos. Meu nome é Vera e eu vou apresentar o nosso autor, o Mark Wentworth, e eu vou apresentá-lo em inglês, porque aí no YouTube as pessoas vão ouvir em português, ok? So, Global Color Ambassador Mark Wentworth has been studying and working with color for over 30 years. He is the creator of color psychodynamic method and co-creator of dynamic theater, both integrating the archetypal and visionary worlds of Carl Jung. Mark is based in UK, as well as working across 11 countries worldwide. He continues to add a little color to the lives of many. So, Mark, now the floor is yours. Thank you very much. And I'll see if I can remember some of my Portuguese. Boa tarde a todos. Bem-vindo kind of esta palestra. Tenho muito entusiasmo com este livro. Agora é kind of na português, especialmente na Brasil. Especialmente no Brasil, And the rest I'll do in English. e todo o resto eu vou falar em inglês. So, Então, normalmente quando eu começo uma fala sobre cores, eu começo contando a minha história. Eu quero falar para vocês a história deste livrinho. Este livrinho começou a ganhar vida em 1988 e as pessoas perguntavam que era um bom livro sobre cores e que falava sobre todas as definições dos aspectos das cores. Porque quando você começa a trabalhar com cores e você olha para isso, há muitas áreas diferentes. E há cor nas roupas, nas coisas, no design, em todos os lugares.
Então, eu acredito que a nossa vida é toda feita de cores, desde o mesmo no dia que nós deixamos esse mundo, nós teremos cores envolvidas. Claro que há muitos livros sobre cores, mas não um livro menor, um livrinho que fala sobre as diferentes áreas relacionadas à cor. E é uma inspiração divina. E aqui está. E levou 2 ou 3 semanas para eu juntar todas as informações que estão aqui neste livro. E para começar, print shop, the copy shop, and have it photocopied and then folded in. It was A4, fold it in half, staples down the middle, and that was it. And it started, people were very excited, and it started traveling out all over the world, and people kept saying to me, if I would go to different countries, they would say, oh, we really like this book. Can we translate it for you? Can we translate it for you? It's in many different languages. I think it's about 8 or 9 now. And so I was so excited and pleased. Eu estava tão feliz. E eu morei em Portugal por 14 anos. E eu estive no Brasil por 3 ou 4 vezes. E eu fiquei extremamente feliz quando eu encontrei a Vera e a Thelma e a Léxicos, e elas resolveram produzir o meu livro. Então, eu estou muito feliz porque eu recebi esta cópia do livro, e é a primeira cópia que é no mundo todo, em colorida. Então, é o meu primeiro livro no Brasil, e é totalmente colorido. Então, neste livrinho, tem muitas áreas que falam sobre cores. E nós sempre estamos juntos, estamos vivendo as cores, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós deixarmos esse mundo. Não há nenhum momento, inclusive quando nós estamos dormindo, que é escuro, mas há cor, a energia. A energia é uma frequência e nós somos afetados por ela. Mas a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas não enxergam cores, não no sentido tradicional, mas eles têm uma zona escura e que eles não notam as cores que estão ao nosso redor, porque as cores sempre estão lá. Então, mesmo que nós não notemos as cores que nós escolhemos, cor para decorar, para usar nas nossas roupas, a cor do nosso carro, mas isso ainda existe. Nós somos artistas, designers, mas para a maioria de nós estamos numa zona de uma visão muito restrita de cor. E há muitas cores, e isso vai trazer um efeito profundo em nossas vidas. E uma das coisas que realmente eu quero comunicar no livro é ajudá-los a ter mais consciência em relação às cores. Então, escolher mais sabiamente quando você vai a uma loja, o que está nessa prateleira ou na outra prateleira. Por que essas coisas estão lá? Certain products, certain colors. E por que elas estão todas divididas em cores? Elas têm cores diferentes. E isso é algo que acontece em todo o mercado. Mas há uma razão por trás disso. A cada cor, como sabemos, tem um aspecto fisiológico e sociológico e psicológico para nós. E nós respondemos a isso. E a ideia de ter mais consciência em relação a cada cor,
know that, Então, say, when I go to the wardrobe first thing in the morning and I eu choose sei, quando eu escolho minhas roupas de manhã, eu posso escolher roupas que refletem exatamente o que eu estou sentindo. Eu posso também escolher as cores da minha decoração na minha casa e que elas vão, de certa forma, mostrar a minha personalidade. E às vezes as pessoas me perguntam, por que que neste livro, por que que você em 80 páginas, por que que o livro não é maior? Ele poderia ser maior. O segundo livro que eu estou escrevendo vai ser maior, com certeza, mas em 80 páginas. Você terá uma descrição completa das cores e vai te dar informações completas e suficientes para que você possa mudar a sua vida. Eu vou pedir para que vocês mutem o microfone, por favor, porque senão nós teremos interferência. Então, onde tudo isso começa? A minha história se remonta a muitos, muitos anos atrás, quando eu tinha em torno de 6 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei impactado por um arco-íris que eu vi. As cores eram tão vivas, eram tão cheias de possibilidades, que naquele tempo eu não sabia que isso mudaria a minha vida, e foi a partir daí que eu tive contato. E depois de alguns anos, né, pulando alguns anos, e eu fiz uma graduação em TV e filme, era a área certa. Então, eu encontrei meu professor, e assim que ela começou a falar comigo, a língua foi uma linguagem que a minha alma entendeu, e eu precisava exatamente fazer aquilo. Eu não sabia como que isso ia acontecer com as cores, mas algo que eu amo sobre as cores é que está muito próximo, traz as nossas reações, cria intenções, cria reações nas pessoas, mas elas são sutis e impactantes ao mesmo tempo. Então, se nós myths that exist around the world, there is a high que tem no mundo, há uma porcentagem que sempre estará relacionada ao arco-íris. Como quando eu penso na Amazônia, que é parte da criação do mundo, e como nas culturas aborígenes, como a serpente do arco-íris. Na Espanha, há uma pintura pré-histórica em uma caverna, um símbolo de braços, e há uma arca, ele está segurando isso, e é conhecido como homem índulo, e ele é conhecido como mensageiro dos deuses. O arco-íris indica esta esperança. Então, após a chuva, e vem o sol, e nós temos o arco-íris. Então, as cores, o arco-íris, e tudo que nós associamos com as cores na natureza, estão lá e são instintivos. Nós olhamos para a natureza e a natureza está cheia de cores. A natureza se comunica conosco. E se nós olharmos para as estações do ano,
Em cada estação, nós sabemos que ela está mudando por conta das cores que nós temos, por conta dos matizes que aparecem. E as cores são visíveis. E nós conseguimos ver o que está acontecendo ali. E a cor também é vista intuitivamente. Então, é uma linguagem silenciosa, mas muito, muito poderosa, que se comunica conosco. E está totalmente disponível para que todos nós usemos. E uma das coisas que eu escrevi no livro é sobre as roupas. Por que você escolhe as roupas que você escolhe? Além daquilo que você vê. Quais são as mensagens? O que você está tentando dizer? Eu sempre digo, não escolha as cores que você vai usar na noite anterior. Porque como você se sente na noite anterior, pode ser não ao mesmo jeito que você se sinta na manhã seguinte. Então, escolher as cores é como escolher um mapa da nossa alma. Então, e isso demonstra como nós sentimos internamente. Muitos anos atrás, por volta dos anos 80, era muito importante saber a cor que você vestia, e havia uma força do vestir. Então, quando você ia a uma reunião de negócios, sim, isso funciona, te deixa mais confidente, mas tem também o efeito adverso, se você não estiver se sentindo confortável, porque as pessoas te tratarão daquela forma, mas você não estará confortável. Então, eu digo para as pessoas, escolha a cor com a qual você se sente mais confortável. Então, por exemplo, quando você olha para o seu guarda-roupa, quando você abre a porta e olha para as cores que tem lá, qual é a história? Se você se achar completamente estranho olhando para o seu guarda-roupa e achar as cores que estão lá estranhas, o que elas estão dizendo para você? Qual história elas estão te contando? Parte do trabalho que eu faço é psicodinâmico, psicodrama, e está relacionado a cores. Então, como que nós encorajamos você a se tornar como aquela cor? Porque a maior parte do tempo, a relação não é uma relação, é apenas um dos lados. Eu odeio essa cor, eu amo esta cor. E quando alguém me diz, por exemplo, eu odeio amarelo. Às vezes eu pergunto, você já pensou que a cor amarelo pode não ser exatamente aquela que é como você? Então, nós precisamos criar essa relação com as cores. Então, quando você volta para o seu guarda-roupa, você olha para as cores, e se a cor da sua roupa, a cor que você escolhe, o que ela diz sobre você? Então, é assim que nós desenvolvemos uma relação com as cores. Então, novamente, o que é a cor? Para começar a falar sobre isso. A cor é um reflexo de luz. É o reflexo da luz que é visível no espectro. Então, dessa forma, a partir do ponto que nós comunicamos um com os outros através da luz, quando nós estamos doentes, quando nós não estamos bem, quando nós estamos deprimidos, é porque há uma quebra dessa comunicação através das luzes conosco mesmo.
Algumas vezes as pessoas dizem, ah, é um pouco diferente falar sobre isso, falar sobre cor, mas pensa nessa perspectiva. Então, quando eu escolho a metáfora que eu vou usar, então, quando nós comunicamos com uns aos outros através da luz, 80% de água. Se você colocar luz e água junto na natureza, quando você tem o sol e a chuva, e você junta essas duas coisas, teremos a maravilha do arco-íris. Então, nós podemos dizer que é, de alguma forma, verdade que nós somos arco-íris ambulantes, porque nós comunicamos através de luz, que nós somos feitos, e de água. Então, juntos, nós somos esse arco-íris ambulante. Isso é um amor com a cor. E a minha intenção com esse livro sempre foi sobre como ajudar as pessoas a terem mais consciência com as cores. Como que eu posso fazer com que vocês percebam todas essas coisas coloridas à sua volta? E como você pode utilizá-las para ajudar a melhorar a sua vida, te ajudar em momentos de estresse? E essa é a ideia em compartilhar as informações do livro. Então, você nota as cores. E se essas cores que você não gosta, claro, tem cores que vestimos que não são boas para nós, não ficam bem em nós, mas além disso, se você realmente não gosta de alguma cor, pare por um segundo e pense, o que é isso? Como isso me deixa? O que essa cor tem? Porque muitas vezes isso é parte do meu papel como um embaixador global das cores, e eu vou falar sobre isso também. Eu me sinto um pouco como um advogado das cores, defendendo as cores, porque nós culpamos as cores por tantas coisas, mas as cores são inocentes. É o que nós mesmos associamos a isso. E é por isso que eu digo, se você não gosta de alguma cor e você fala, olha, não usaria jamais, mas além disso, eu realmente detesto essa cor. O que é isso? O que tem nessa cor? O que isso te lembra? O que ela te lembra? Que história ela te lembra? Porque a cor tem essa habilidade incrível. Como, por exemplo, quando você está dirigindo no carro e toca aquela música que te transporta para uma memória. E é geralmente um primeiro amor ou algo que nos lembra de alguém. E com cheiro é a mesma coisa. Talvez você cheire alguma comida que te lembre da sua infância, ou um perfume, vai te lembrar de alguém. É óbvio. Mas as cores agem da mesma forma, mas é de uma maneira muito sutil. Ela nos traz de volta e a nossa reação imediata é não gosto dessa cor. E não tem nada a ver com a cor. É sobre essa sensação que associamos a ela. É um pouco disso. Então, olhem para as suas cores, olhem para as cores que vocês têm.
no seu armário e pensem qual é a cor que vai me deixar feliz hoje. No livro, eu dei alguns pontos-chave do que cada cor significa e quando você veste elas, não como elas fazem te sentir apenas, mas qual é a mensagem que elas passam. Porque quando as pessoas nos veem, quando conhecemos alguém pela primeira vez, não é tanto o que dizemos, é a linguagem silenciosa, é a linguagem corporal, e parte dessa linguagem corporal são as cores que utilizamos. Por isso que eu realmente quero cobrir todas as áreas que são importantes para nós sobre cor e como podemos fazer uma diferença na nossa vida. No livro também falamos sobre quais são as cores que nós costumamos decorar as coisas, que gostamos de ter em volta de nós. Muitas vezes não tem tanto a ver com a cor. Você não quer pintar um quarto inteiro, a parede inteira, não quer se vestir inteiro de uma cor, mas você pode ter acessórios. Ah, você pode ter almofadas ou bibelôs, coisas que você pode colocar, tirar, pode ser um cobertor, algo que você pode usar e pode tirar do ambiente quando não precisar mais. E, novamente, é uma forma de bem-estar. Quando a gente pensa na cor, a maioria das pessoas associa a cor com a visão, mas nós também sentimos a cor pela pele. Os nossos nervos são muito sensíveis à cor. Muitas vezes você não consegue ver, mas a gente absorve pela pele e isso cria uma resposta fisiológica no nosso corpo. E é por isso, isso nem está no livro, é uma coisa separada, mas é por isso que eu encorajo vocês a assistirem um filme. Talvez um filme que você já tenha visto muitas, muitas vezes. Pode ser 5 ou 10 minutos, pelo menos 5. Mas desliga o som e prestem atenção nas cores, assistam as cores. Prestem atenção em cada cor desses 5 minutos, porque nos filmes sempre tem uma cor por trás, uma história de cor. E aí estamos focando na tela. Enquanto estamos focando na tela, estamos absorvendo todas essas cores, essas frequências e vibrações diferentes. E estamos absorvendo elas e elas estão criando uma reação fisiológica. E essa reação está sempre um pouquinho à frente da história. E conforme isso acontece, e nós temos essa mudança fisiológica, quando chegamos na próxima cena, estamos no próximo estágio do que vimos no filme emocionalmente. É uma coisa muito rápida, mas se você assistir um filme por 5 minutos sem prestar atenção, só pensando na cor, você vai conseguir perceber a história da cor por trás. E nós fazemos essa história da cor. Prestem atenção nas cores que vocês utilizaram nos anos, que seja decoração ou as cores no seu armário. E aí comparem a maneira das suas cores e como a sua vida mudou. Vocês vão notar também como nos filmes a sua cor, a história da cor está sempre um passo à frente das suas experiências de vida. É num nível subconsciente. As cores, elas sabem exatamente o que vai acontecer. Quando você chega no cinema, por exemplo, você vê as prévias do que o que vai vir. E as cores que te atraem, geralmente é azul e verde.
e você tem um período de alguns dias, uma semana ou mais, você vai perceber que você está muito inclinado ao roxo, ao violeta, por exemplo, e você começa a ver essa cor em tudo quanto é lugar. E você não entende, nem é a minha cor, mas ela aparece de novo e de novo. E é isso que eu chamo quando essas cores começam a flertar o tempo todo conosco e chamar a sua atenção. Tem algo acontecendo por baixo da superfície e você não está alerta disso ainda. Quanto mais a gente presta atenção dos nossos gostos e desgostos em relação à cor, mais começamos a entender qual é a minha história, o que é que essas cores estão tentando me dizer, como eu posso me harmonizar com elas para viver mais alinhado, com mais harmonia, com o meu chamado de alma. E eu também vou falar mais disso logo mais. Então, temos as vestimentas, as roupas, muito importante. A sua vida diária, o que está à nossa volta. E aí as pessoas dizem, as pessoas falam assim, tem cores que eu usaria, mas não usaria de decoração. As cores que você usa é como uma previsão do tempo. Muda todo dia. Talvez está um sol entre nuvens, ou então está um dia bem nublado, principalmente aqui no Reino Unido. Não tem sol, então você vai escolher as cores dessa forma. As cores vão refletir as emoções da sua superfície. As cores que a gente escolhe para decorar são muito mais sólidas, muito mais permanentes. Elas te dão um suporte para o seu eu interior. Se você teve um dia estressante, eu quero estar envolto por uma cor que me dá um suporte, que me ajuda a me equilibrar novamente. Por isso, temos uma diferença entre as cores que escolhemos usar, vestir e as que decoramos. Quando falamos de cor, as pessoas sabem muito sobre o poder de cura das cores. Temos algumas explicações. E as cores, a gente sabe muito sobre as cores, sobre os chakras. A gente escuta muito, porque com as cores, eu falo muito para as pessoas, anos e anos, é muito simples. Eu sempre indico, faça a terapia de cor. Vamos dizer que você tem uma dor de estômago ou uma tensão no estômago. Se você sabe sobre os seus chakras, você vai pensar, é o meu solar plexus, vou focar no amarelo. Eu adoro ajudar as pessoas a receberem a sua prescrição de cor. Então, eu posso dizer para você, você está com uma dor de estômago. Que cor? Me dá uma dor para essa dor, me dá uma cor para essa dor de estômago. Se for amarelo, é amarelo. Mas talvez ela seja verde com bolinhas rosas. Ou talvez ela tenha algumas linhas amarelas. Quando nós nomeamos uma cor que vem à nossa mente, estamos muito mais conectados com a nossa alma. E a gente fala da alma, essa coisa abstrata, não conseguimos sentir. A cor, para mim, é a linguagem da alma. Eu falo dela como a língua de sinais da nossa alma. Então, quando conseguimos dizer que cor é uma dor de estômago e ela me diz é um laranja bem escuro, o que eu estou entendendo é essa mensagem é a mensagem que está vindo da alma dessa pessoa. Não sobre as cores dos chakras. Então, essa cor ela pode te ajudar a se sentir melhor, transformar melhor. Que cor é isso?
Então, qual é a primeira cor que vem na sua cabeça nesse momento? Aí é uma prescrição pessoal, mais do que uma relação com os chakras. Os chakras são um ponto de referência maravilhoso, algo que precisamos conhecer. Eu gosto muito de ajudar as pessoas a encontrarem sua própria prescrição de cores. Por isso, no livro, a ideia é te dar uma base, uma fundação e lhe ajudar a encontrar as suas próprias cores. Primeiro, eu sou embaixador global das cores. Bom, trabalhando profissionalmente, eu trabalho profissionalmente com cores há 34 anos. Eu sou eu faço terapia de cor, eu sou especialista em cores. Eu trabalho com cor de uma forma que eu me conecto com a língua de sinais da alma, a cor dos sonhos. E uma manhã, entre os estágios de acordar e dormir, essa voz me disse: você pode perceber que você é o embaixador das cores? E veio essa voz muito clara. Eu estava tentando entender de onde essa voz vinha, estava bem claro, e era algo que ficou comigo. E eu vou te dizer, me levou 2 ou 3 anos de trabalhar com terapia, com meu coach, para ficar confortável para falar isso. Porque quem sou eu para me nomear um embaixador das cores? E gradualmente as pessoas falaram: ok, embaixador das cores, mas você me apresentou isso, você é um embaixador global das cores. E isso fez sentido. Eu dou uma voz para as cores. E aí veio para mim. Esse título veio num sonho, mas levou muito tempo para eu ficar confortável para falar isso, para escrever no livro até. E a minha paixão absoluta sobre a dinâmica, a essência do livro é o caminho das cores, o caminho da vida. Eles são uma forma de entender você, entender a si mesmo através das cores. Eu tive muitos e-mails, muitas conversas com as pessoas, e as pessoas falaram: olha, eu tenho várias cópias desse livro comigo, para onde eu vou eu levo. E eu quero sempre confirmar qual é a cor da pessoa. Uma moça escreveu para mim e ela disse: olha, eu estava num voo de Londres para Dubai, eu estava com seu livro e eu fiquei, sei lá, 5, 6 horas falando com as pessoas vendo as cores delas e descobrindo qual era o caminho de vida delas e, mais importante, entendendo as cores dos seus parceiros, dos seus filhos. As pessoas falaram até sobre a cor do cachorro delas e do gato. Todo mundo tem uma cor. Se você sabe a sua data de nascimento, você tem uma cor. E então, o que é essa cor da sua vida? Numerology to get from your date of birth numbers to colors. And sometimes people will say, well, it's this Mencionamos números das cores. Então, eu não escolhi o dia que eu nasci.
Então, nós temos alguns sistemas de crenças e nós acreditamos que nascemos no dia correto, na hora correta. Então, porque isso nos conta como será o nosso tom no mundo. Então, sabendo a cor da sua vida, vai te dar um sentido. É como se fosse um mapa. Como que você pode se relacionar ao mundo e a esse mundo em que você vive. Então, se você trabalha na sua cor do seu caminho da vida é laranja, então é como se você colocasse um óculos, né, de cores, e essa é a forma como você vai se relacionar ao mundo. Então, e as cores também se relacionam aos chakras. Então, o seu caminho de vida nas cores vai ter uma conexão com o seu chakra. E isso vai te trazer maior força e vai te impulsionar para mudanças. Às vezes as pessoas dizem, então eu preciso balancear os meus chakras e comece exatamente com a cor que está relacionada ao seu caminho da vida, porque isso vai trazer um equilíbrio novamente. Uma cor, às vezes as pessoas dizem, você precisa ter mais os pés no chão, e o caminho vai ajudar, essa cor vai te ajudar a fazer esse caminho. Então, essa é a frequência de vibração que a sua alma escolheu. Então, é a cor que vai fazer com que você fique totalmente conectado a este mundo. Então, o seu caminho de cor, então todas as pessoas ao redor de você, o seu melhor amigo, se a sua cor é verde, vamos dizer que a sua cor é o verde. Não há nenhum tom de verde, não há o correto. Então, se você gostar, por exemplo, de um verde escuro como esse aqui, atrás de mim, ou então é um verde mais claro. Então, vamos dizer que a única cor certa é aquela que você tem. Então, você pode ter 5 pessoas que têm o caminho da vida como verde, e cada uma delas vai escolher um tom dele. Então, no livro, eu mostro para vocês as características, as ideias, as características da personalidade de cada cor em particular. Então, é como ter um mapa, que isso eu descobri ao longo dos anos, que muitas pessoas diziam para mim, conforme eles foram lendo o livro, eles reconheciam as cores. Então, é o que você vai... Então, você vai tirar esse peso, porque isso me deu permissão de ser exatamente quem eu gostaria de ser. Ou então, eu não me reconhecia nesta parte. Então, por que tentar ser azul quando a minha cor da vida, o meu caminho de cor da vida é vermelho? Então, por que ser de uma... Ok, ser uma flor se eu nasci, um outro tipo de flor se eu nasci para ser um hibisco. Então, eu tenho que pensar sobre essas coisas. Quando você reconhece a sua cor, isso te dá permissão para ser você mesmo.
Então, isso vai estar com você por toda a vida. Isso nunca vai se desvanecer. Esse vai ser o maior relacionamento que você terá, porque isso vai estar com você desde o dia em que você nasce, por toda a sua vida, até o seu último suspiro. Então, será muito tempo, você terá muito tempo para descobrir a sua cor. Então, esse caminho da cor, o caminho de vida da cor, é importante para você entender os seus padrões de comportamento. Por que que eu fiz isso quando eu poderia ter escolhido aquilo, mas quando a sociedade ou os meus pais me dizem para fazer algo diferente? No livro, eu falo sobre o caminho de cor da sua vida, mas, igualmente, é muito engraçado e muito revelador quando nós começamos a reconhecer os nossos membros da família. Uma vez, uma senhora me disse que ela carrega o livro com ela, porque quando ela vai para um bar ou para uma balada, e se quando ela encontra alguém que ela tem interesse, ela já pergunta: "Você sabe a sua cor?" Então, quando ela quer saber algo sobre alguém, ela usa o livro. Então, esse foi um modo que ela encontrou de resolver essa questão, e ela vai trabalhando assim com as cores. Então, às vezes, você sabe sobre a cor e ela decide a partir daí se é uma cor que ela também gosta. Então, esse caminho das cores através da nossa vida pode nos levar, e a revista Cosmopolitan falou sobre isso de uma forma muito superficial, mas é muito interessante quando nós olhamos para as cores e tentamos olhar de forma diferente. Ou então nós podemos fazer temos uma visão muito profunda sobre as cores. E isso é o que eu faço. Eu nasci para isso. Isso sou eu e nada vai mudar. De mesma forma, você pode dividir a população mundial toda em apenas 9 cores. Novamente, nós pegamos o seu nome e ligamos a sua cor, entendendo o nome, a relação do seu nome com a cor. Eu posso dizer: você é um laranja, mas o seu nome é um violeta. Então, nós poderíamos dizer que você tem um violeta laranja. E isso pode te fazer parte da sua relação pessoal. Então, a minha cor é dourado. Eu posso conhecer outra pessoa que também é dourado por conta do meu nome, mas nós temos diferenças. E, novamente, as pessoas vão dizer: "Ah, por isso que eu escolhi meu nome." Nós temos, de novo, aquela questão do sistema, que nós sabemos que o nosso nome já é escolhido através da nossa alma. Isso é um sistema de crença e também não seria escolhido exatamente pela nossa família. Então, em um nível de alma, isso já estaria previamente escolhido. Isso não termina nunca nessas conversas, porque nós temos visões a favor e contra essas questões. O que é interessante é que quando você sabe a sua cor, é muito interessante quando a gente começa a trabalhar em relação à cor da família. Então, a cor dos seus pais e como aquelas cores impactam na sua cor pessoal. Por exemplo, o meu pai e minha mãe podem ser vermelhos, que é muito ativo, muito dinâmico,
talvez minha cor seja índigo, que é muito mais quieto, mais introspectivo. O que acontece? Porque as pessoas de cor vermelha acharão que tem algo muito errado comigo, que eu sou muito introspectivo. Então, entender como que as pessoas usam isso para namorar e conseguir estabelecer relações, também vai impactar os filhos. Então, ela usa o livro lá no Jardim da Infância e atribui cores às crianças. E conversa com eles sobre cores. E eles podem entender como que eles vão continuar, como que eles vão progredir. E as crianças se relacionam muito facilmente às cores. Então, um dos meus momentos de memória é que eu trabalhava em uma escola e eu ajudava as crianças a definir isso, e uma garotinha, ela era da cor vermelha, levou um pouquinho mais de tempo, e ela para calcular todas essas cores, e na hora do intervalo, a mãe veio, ela tinha uns 7 anos, e ela disse: "Eu sou vermelho, você é verde, por isso que nós temos problemas". A mãe olhou, e eu tive que explicar para ela o que era uma personalidade vermelha, como que a pessoa reagia, o que era uma personalidade verde, para que ela pudesse entender a relação e como que elas poderiam navegar através dessa relação. Então, na mesma sala, uma das mães veio e me disse: "Eu estou muito preocupada com meu filho. Ele parece um pouco retraído", e eu disse: "Sim, a cor dele é índigo". Ele não diz muito, mas ele nota tudo o que acontece. Então, se você perguntar, ele saberá tudo o que está acontecendo na sala de aula e tudo que o professor faz. Então, quando nós tivemos essa conversa, e ela começou a perguntar: "O que é isso? O que é aquilo?", e ela ficou muito maravilhada de saber aqui da perspectiva dela. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E ela ficou muito mais confortável com a relação com o filho. Então, é por isso que eu amo esse livrinho, em 80 páginas, e me dá tanta informação, e você pode usá-lo. E você pode usá-lo para mudar a sua vida. Porque ele permite que isso aconteça. Então, quando você adiciona um pouquinho de cor na sua vida, e você traz conscientemente essa cor, assim que você faz isso, o que você está fazendo, em um nível mais profundo, é uma mudança, a sua frequência de vibração. Então, realmente e eu penso que as pessoas tentam não usar cor. Então, em alguns pontos, eles deixam um pouco de lado, mas então eles começam a entender de quão profundo e simples. Então, vamos dizer que você saiba que a sua cor é o verde, e você começa a trazer um pouco mais de verde para a sua vida. Pode ser uma planta, visualizando a cor, a influência da natureza,
E você começa a notar gradualmente que há uma mudança, há uma troca, porque conscientemente você está realinhando, se realinhando com a sua cor. E é por isso que eu amo o caminho de cores. É tão simples, mas é muito profundo. E o que eu amo neste livrinho é que é um livrinho escrito há muitos anos atrás, eu revisei, mas é um livrinho que vai por um longo caminho, por muito tempo. Então, trabalhar com as cores é experimentá-las. Experimente, teste, veja o que acontece com cores diferentes. Conheça o seu caminho, a cor do seu caminho de vida, da sua família. Então, pare e pense, o que isso está me contando? Porque as cores são é um modo de comunicação. E quando nós entendemos que em uma cor há alma, está a nossa alma, nós conseguimos passar a mensagem. Cada vez que nós temos consciência, quanto mais consciência nós temos da cor, mais nós vivemos uma vida que é comum em uma vida extraordinária. Em português, a gente diz que é de comum para extraordinário. Então, se nós trocarmos isso, ordinário vira extraordinário. Então, aquilo que é mundano se torna mágico. Então, bem, eu vou encorajá-los e encorajá-las a brincar com as cores, descobrir a sua cor e compartilhar conosco. Nós encontraremos um caminho de compartilhar a sua cor, de vivenciá-la, encontrar caminhos de conectar com essas cores, e você verá que é maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer encontrar a Thelma e a Vera e receber essa tradução maravilhosa deste livrinho e fazer com que ele seja possível ser lido em português. E muito obrigado, Julice Cabral. Ela é uma amiga minha de Portugal e ela esteve no Brasil. E são tantas histórias com cores que eu gostaria de contar para vocês, tantas ligações, e eu vou, que me levou a muitos lugares do mundo. Então, muito, muito obrigado por me ouvir. Eu espero que vocês apreciem esse andar nas cores que nós entregamos a vocês, e eu espero que vocês adorem ler o livro, que vocês compartilhem o livro. E eu estive no Brasil e é maravilhoso. Uma das coisas que eu disse para a Thelma e para a Vera é que os royalties do livro ficarão no Brasil, porque é uma paixão minha ver jovens e ver as pessoas utilizando o livro, e os royalties ficarão no Brasil para que a gente faça um projeto para incentivar os jovens a serem o melhor que eles puderem. Muito obrigado. To you, Thelma and Vera. Thelma e Vera, com vocês.
Calma. O Marco está esperando. Você acha que fala? Yes, Mark, just a moment. I don't know if Thelma has something to say. Ah. Yes. Só um minuto, Mark. Thelma. Seu fone está desligado. Thelma, o seu fone está desligado. Nós não estamos ouvindo nada. Sorry, Mark. Sorry. Yes, I forgot to unmute. Desculpe, eu esqueci de desmutar. Yes. First of all, thank you, Mark, for everything you Mark, said. muito obrigado por tudo. And thank you, everybody, for coming. Obrigada a todos por estarem Seu aqui. fone está desligado. Ainda desligado? Nós não estamos ouvindo nada. Sorry, Mark. I forgot to unmute. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo 2 vezes. Verinha. Eu acho só que está um pouco baixo. Ok. Está um pouquinho Fala um baixo, pouquinho mas está mais ok. alto, por É. favor. Você ouviu, Thelma? Ele está um pouco baixo, é só você falar um pouco mais alto. Fala no fone mesmo. Desculpa. É que eu Isso, estou fala ouvindo no 2 fone. vezes, eu estou ouvindo com eco. Ah, Então sim. eu ouço e aí não sei se eu estou. Só que está um pouco baixo. Está um pouquinho baixo, mas está ok. Obrigada, Marco, né, pelas palavras, por tudo, né, que você, né, Você ouviu? sim. Ele está um pouco baixo, é só você falar um pouco mais alto. I think there's a little bit of feedback coming. Yes, that's it. Mhm. Uh-huh. Everyone's on. Everyone's on. Vera, would you like to say something? Vera, você gostaria de dizer algo? Muito obrigada, foi fantástico, eu adorei. E eu adorei traduzir o seu livro. E eu encontrei a minha cor. Minha cor é amarelo. There's Yep. noise here. Yes, and I don't know if people here have A minha cor é amarelo. Não sei se temos questões aqui, perguntas para o Mark. Does anyone want to ask a question? Alguém quer Alguém fazer quer fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer. Eu acho que estou sem vídeo. Ok. Acho que estou com o vídeo desligado, Isso. mas desligado você não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. Eu não sou anfitrião. Enfim, eu quero agradecer também o Mark, quero lembrar dias maravilhosos que a gente passou junto na Bahia, depois aqui nas praias de São Paulo, e ele é essa criatura fenomenal, eu recomendo demais, fiz o curso dele, já sei minha cor, então recomendo demais que todos possam comprar esse livro, porque é uma joia rara, assim como ele também. Mark é um amigo e tanto. Nos encontramos em Londres, ele é maravilhoso. Gratidão. Um abraço, querido. Obrigado, Mali. Tudo bem? Ai, fico muito feliz. I'm so happy that you are now in Brazilian lands, no? Yeah, With me your too. books, with your Muito work. feliz que você esteja agora no Brasil com o seu livro. E eu gostaria de dizer que eu adorei o seu rosto hoje. Você está como um ator de Hollywood. Thank you. Muito obrigada. And I think we have some Rosario. I noticed is in Maria do Rosario is in Maria do Portugal. Rosário está em Portugal, também está aqui conosco. So we have good. Muito bem. Ninguém mais quer fazer pergunta ou falar alguma coisa? Não? Acho que não. O livro, então, detalhes do livro, que você possa me dizer, para a gente poder começar a divulgar onde ele será encontrado,
livrarias de shopping nas capitais, como que se compra. Acho que isso é interessante. Okay, yes, she wants to know about the book, how to buy it, but I Ela think quer saber sobre o livro, como comprar. Eu acho que até uma pode dizer. Ela está cuidando disso e aqui no Brasil, né, Marli? Esse vídeo está sendo gravado, então você sabe que tem uma repercussão muito grande. Uhum. Gente, era interessante colocar, não é, algum ponto de venda, como é que vocês pretendem fazer? Será por venda na Amazon? Como será a parte de querer comprar o livro? Isso, eu não sei, a Thelma está com algum problema com o áudio, talvez, ela não está aqui, mas o livro está disponível no site da Lexicons, mas nós temos vários distribuidores. A Thelma tem as informações completas sobre isso, ela pode passar. Só um minutinho, vamos ver se ela... So just while you're getting the answer to those questions, A resposta a essas perguntas. Thelma Franco Diniz fez uma pergunta relativa à sinestesia. Eu diria que isso é quando as pessoas juntam números, letras e as cores. Então, basicamente, eles descobrem como uma condição e como que o cérebro sente ao juntar todas essas informações. Então, eu falaria que segunda-feira é azul, a letra A é rosa, e horas do dia tem cores também, então é uma condição. Havia um músico, eu não consigo lembrar o nome, mas ele tinha sinestesia e ele escreveu uma composição que chamava A Sinfonia das Cores, porque conforme ele estava tocando o piano, ele podia ver os tons. Então, ele trabalhou em relação à Sinfonia das Cores. E muito obrigado, Rosário, porque você fez o meu primeiro curso em Lisboa. Foi há alguns anos atrás. Muito obrigado. Mas ninguém tem perguntas, nada? Mark, eu achei, it was very interesting this. Mark, eu achei muito interessante em relação ao teatro dinâmico. Você pode dizer algo sobre isso, só um pouquinho? Qual parte? O teatro dinâmico. Como quando você trabalha com cores, e a gente sempre diz que as cores estão ao nosso lado, né? Estão atrás na parede, estão nas nossas roupas, e no teatro dinâmico dar vida. É como se você fosse uma cor, como que você agiria? Como que você atuaria se você fosse uma cor? Então, no teatro dinâmico, um grande amigo meu, Felipe Moura, de Portugal, nós criamos o teatro dinâmico, e é um método das artes expressivas de combinar xamanismo com psicodrama e as cores. Então, é um modo de trazer as cores à vida. Então, é uma vida mais colorida, porque é para a vida. Então, o seu caminho de cor é um caminho para a vida.
Eu não sei se isso vai funcionar na tradução do português, mas cor para a vida diz a cor para você, mas a cor também te dá a vida, te traz a vida. A Thelma, desculpa, a Thelma estava tendo um problema, ela não consegue ouvir sem o eco. Thelma has a problem with the sound. Ela tem um problema com o som, com o áudio, e ela tem um eco, e por isso que ela não consegue falar aqui. E para aqueles que querem saber, Em português, não. Em português, sobre o livro, então eu vou colocar no chat o endereço da editora, o www.lexicos.com.br, Léxicos com K. E vocês podem encontrar lá o livro e também vocês podem mandar e-mail para nós para que a gente envie informações. And Okay. also I see that Thelma said it's also in Também some vi que a Thelma a também Thelma disse diz que que está tem em algumas algumas livrarias de São Paulo. Meu português está muito bom. Eu consigo ler. Sim, está ótimo, eu consigo entender muito bem. Muito bem. Então, novamente, eu desejo um bom fim de semana e olhe ao redor quando nós terminarmos, vejam as cores e vejam como que elas refletem a você. Muito obrigada novamente por estar conosco. E é isso. Muito obrigado a todos e todas por estarem conosco. Em meu nome, em nome da Thelma. Boa noite. Boa noite. Good night. A good evening. Yes. Isso. Sim, Marli. See you. Sim, sim.